Primeiramente, gostaria de cumprimentar as autoridades que acompanham a mesa para formalizarmos a nossa colação de grau. O diretor-geral do ICF, Charles Carvalho Camilo da Silveira, o diretor acadêmico, professor Marcelino Leal Barroso de Carvalho, a coordenadora do curso, professora Vera Moreira, a nossa paraninfa, professora Márcia Arruda, nossos professores homenageados aqui presentes e cumprimento a todos os professores que fizeram parte nesses anos de graduação. Estimados colegas formandos, pais, familiares e demais convidados, boa noite. Preciso dizer que é indescritível a honra e a responsabilidade de representar os colegas da turma e em seus nomes dirigir-me a todos os presentes e através de breves palavras tentar repassar sentimentos que permearam essa caminhada. É muito difícil falar por um grupo de pessoas tão diferentes entre si, mas posso tentar por simplesmente ter convivido e dividido tanto tempo com eles e espero fazer jus à confiança em mim depositada. Há 4 anos, exatamente no dia 2 de fevereiro de 2009, ingressamos no curso de Serviço Social no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camilo Filho. Alguns recém-saídos de nossas antigas escolas, outros retornando à sala de aula depois de algum tempo parados por motivos distintos. Muitos ainda muito perdidos e em dúvida quanto ao caminho escolhido. Era mesmo isso que eu queria? A maioria seguiu em frente e hoje cada um encontrou suas próprias razões para se apegar ao serviço social e fazer dessa área de produção de conhecimento o seu meio de vida. Não foi um percurso fácil, pelo contrário. Não exagero em dizer que foram anos de alegrias, tristezas, amores, desamores, amizades e inimizades, entusiasmo, desânimo, verdades e mentiras. Foi um longo caminho. Muitas vezes tropeçamos, caímos, nos machucamos, mas também fomos levantados, cuidados e protegidos por pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Foram 4 anos de luta, noites mal dormidas, lendo textos, elaborando trabalhos, sem falar no nervosismo, angústia e timidez de apresentá-los diante da turma. Quem não teve que passar horas de estudos na frente dos livros? Quem de nós não teve que abdicar alguns momentos de alegria na incessante busca pelo conhecimento? Quem de nós não virou noites fazendo a monografia? Quem de nós não sabe que, para Gramsci, o intelectual orgânico é o que age, que atua, participa, ensina, organiza e conduz, enfim, ajuda na construção de uma nova cultura, de uma nova visão do mundo, de uma nova hegemonia. E que aos intelectuais, representantes das classes subalternas, cabe a imprescindível tarefa de romper com a hegemonia burguesa a partir de questionamentos e crítica social capazes de abalar e superar a ideologia dominante e desenvolver as bases de uma nova ideologia que dará sustentação e suporte à praxe revolucionária. Creio que depois de nos dar conta disso, nossa vida acadêmica realmente passou a fazer sentido. Valeu a pena trocar ideias com Gramsci, Marx, Habermas, até mesmo Freud, bater um papo com Yamamoto, José Paulo Neto, Yolanda Guerra e tantos outros autores que foram a base para o nosso conhecimento. No início de tudo, precisamos ser fortes para enfrentar os obstáculos e lidar com o novo. A interação com os professores, os grupos de discussões, seminários, as provas, aquele friozinho na barriga quando o seu nome era sorteado para conduzir a próxima aula com a professora Tânia e sabendo que de nada adiantava fugir. O processo de estágio, juntamente com o projeto de intervenção e o temido TCC. Procure dialogar mais com os autores. Tente escrever pelo menos 15 laudas em cada capítulo. Aprofunde suas análises. Esse parágrafo está solto. Melhore as ligações. Cada um, à sua maneira, colaborar e nos orientar. Nos cobrar sempre para permitir a ampliação dos nossos conhecimentos. E é por isso que estamos
conseguir conciliar trabalho, família e faculdade, cada um à sua maneira, sempre oferecendo o melhor de si. Dificuldades estiveram sempre presentes, e foram muitas, preocupando-nos quando nos aprovam, porém nunca desistimos. A perseverança e coragem para enfrentar qualquer obstáculo nos fez chegar onde estamos hoje. O que amenizou o cansaço desses trabalhos foi a mão amiga, sempre sentida por nossos colegas que não mediam esforço em nos ajudar. E é por isso que não podemos nos esquecer também dos momentos de alegria, as boas conversas nos corredores da faculdade, festas, viagens e encontros, que nos renderam boas gargalhadas e histórias, muitas até impublicadas. Infelizmente, alguns dos nossos colegas que também estiveram conosco, porventura não puderam estar aqui hoje. Alguns não estão finalizando o curso neste momento, outros deles concluirão em breve e outros, por motivo de força maior, estão trilhando caminhos diferentes. De qualquer forma, desejamos a todos muito sucesso. Nossos mestres queridos, que também sofreram por nossa causa, mas que também nos fizeram sofrer. Ainda bem, aprendemos para a vida. Aprendemos, obrigada a vocês que foram mais que professores, foram mestres. Vocês que exercem essa árdua missão, que se importam verdadeiramente conosco e com nossa formação acadêmica e pessoal, que nos permitiu chegar ao aprendizado, pois assumiram seus papéis de construtores do conhecimento e colaboraram conosco para além de nossa vida acadêmica. Com toda experiência nos serviram de exemplos. Queridos mestres, recebam o nosso muito obrigada pelas informações, sabedoria, conhecimento, por acreditar no nosso sucesso e por caminhar ao nosso lado. Esperamos que também tenham aprendido conosco. E nesse momento especial, não poderíamos deixar de agradecer àqueles que nos deram a vida, amor, carinho e compreensão. Aos nossos pais, pelo apoio e dedicação constantes. Agradecemos a confiança que depositaram em nós e por terem acreditado na nossa capacidade de chegar onde chegamos. Mesmo sem saber que aquelas xerox que dissemos ter custado R$5, havia custado apenas R$1,50. Mas vamos ser sinceros, depois de tanto estudo e aulas assistidas, nós bem que merecíamos pelo menos um cafezinho no Maré Escuderia. É por isso que não existem palavras que possam expressar a emoção do nosso agradecimento. Obrigada, obrigada e obrigada. Nós amamos vocês. Agradecemos também aos amigos, maridos, namorados, filhos, netos, por simplesmente perseverarem conosco. Por isso, toda conquista é também uma história de carinho, companheirismo e compreensão. Por tantos motivos, somos eternamente gratos a vocês que nos amam e amamos, mesmo aqueles que, infelizmente, não puderam nos acompanhar fisicamente e testemunhar esse dia glorioso. E aqui transmitimos os nossos sentimentos, em especial ao pai da nossa amiga também de Dias Reis, José Alves dos Reis, que faleceu na última terça-feira. Aos presentes apenas no coração, nossos mais sinceros agradecimentos e a eterna saudade. Aos funcionários, em especial aos homenageados, que também nos auxiliaram em momentos difíceis. Somos muito gratos pela boa vontade de nos ajudar, pelo carinho, amizade, pela presteza com que sempre nos atendeu. Caros colegas, é uma honra para mim a missão de falar por vocês e de vocês. Podemos dizer, sem modéstia, que somos uma das melhores turmas do curso de Serviço Social do Instituto Camilo Filho.
praticamente a metade do curso. A união que me refiro é aquela que sempre fez o elo na turma. Afinal, apesar de tantas peculiaridades, tínhamos pelo menos uma afinidade. Escolhemos o serviço social como profissão. Fizemos isso acontecer, apesar dos vários percalços. E tudo isso marcou a vida de cada um. Agora iremos trilhar novos e diferentes caminhos. Daqui para frente teremos a oportunidade e a competência necessárias para fazermos muito pela nossa sociedade. E que nós busquemos sempre mais, mas não somente para si. Não sejamos gananciosos, que lembremos sempre que podemos ajudar a muitos sem prejudicarmos nossas aspirações. Que tenhamos sempre a mente aberta para mudanças e inovações e que não nos deixemos abater por aqueles que ostentam o desânimo e o pessimismo. Toda vez que alguém elogiarmos, agradecemos, mas não nos achemos os melhores. Não serão os empregos que teremos que nos farão melhores pessoas, tampouco o dinheiro. Serão nossas atitudes e nossos exemplos que farão de nós relevante à sociedade. Devemos buscar, através da humildade e reconhecimento, e através do acerto, a competência. Sabemos que a profissão que escolhemos está inserida em um ambiente que sofre mudanças constantes. Temos então a responsabilidade de buscarmos sempre o conhecimento para enfrentar novos paradigmas. Essa nossa realização nos faz, entre tantas coisas, tomar coragem de reconhecer e assumir também os nossos limites e falhas. Com a graduação encerra-se um ciclo. Para as amizades conquistadas não há despedidas, mas uma nova. Após a formatura, inaugura-se uma nova fase de nossas vidas e novos e maiores desafios estão agora à nossa espera. Não precisamos ter medo. Estamos preparados. Mas antes disso, celebremos a etapa vencida. Este é um grande momento para todos nós. Hoje é um dia de alegrias, pois estamos nos tornando aquilo que há 4 anos decidimos ser: assistentes sociais. Muito obrigada. Ouviremos agora a professora Márcia Valéria Uchoa Arruda para a ninfa da turma.